Na Rádio Carmo você ouve agora o programa Caminhando com Maria. A apresentação, Irmã Teca, diretora do Colégio do Carmo. Querida irmã Laide, seja muito bem-vinda aqui no programa Caminhando com Maria. É uma alegria muito grande poder falar com a senhora. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmã Teca. Estamos em horários muito diferentes, não? E também eu quero saudar a todos os radio-ouvintes deste programa Caminhando com Maria. É uma maravilha todo esse programa da rádio, né? E eu sou a irmã Laide Deretti, sou salesiana, brasileira, natural do sul do Brasil, principalmente do belo estado de Santa Catarina. E estou em Roma já há 18 anos, a serviço do Instituto. Primeiro como visitadora, delegada da Madre, para visitar diversas áreas do Instituto, e agora 12 anos que estou como conselheira geral para as missões das Filhas de Maria Auxiliadora em todo o Instituto, que está nos 5 continentes. E é uma alegria poder estar aqui neste programa Caminhando com Maria. Ai, que bacana, irmão! Olha, tudo isso, 18 anos já? 18 anos, minha irmã. 18 anos, porque me deram esse serviço primeiro como visitadora e depois como conselheira para as missões. Bacana, irmã Laide. Olha, vou fazer algumas perguntinhas para a senhora. Já passou pelo nosso programa, já a irmã médica, que a senhora conhece bem, falando sobre a vocação Adigentes, a missão Adigentes. Também nós tivemos aqui a oportunidade de ter no programa um seminarista, o Rafael, aqui da nossa arquidiocese, e ele trabalhou a missão Intergentes. Nós rezamos com a criançada na infância missionária, rezamos com eles uma dezena do terço missionário por nossos continentes, né? E também a semana passada trabalhamos com a juventude missionária. Eu assisti um pouquinho, gostei muito. Eu vi mesmo que a senhora mandou lá vários comentários para nós, né? Então, agora eu queria assim que a senhora... Vamos conversar um pouquinho sobre a missão. Então, eu queria fazer uma pergunta, né? O nosso Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, ele é um instituto missionário? Nós nascemos assim como instituto missionário ou foi com o tempo que isso foi desenvolvendo a nosso ser missionário? Não, querida. O nosso instituto, em primeiro lugar, é educativo missionário. A dimensão missionária, ela faz parte da nossa identidade como irmãs salesianas. Está no nosso DNA. O nosso DNA carismático salesiano é educativo missionário. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho, né? Certamente tu lembras, mas todos os radiovintes certamente não sabem tudo isso. Dom Bosco, quando pensou e fundou o nosso instituto, imprimiu-lhe um forte impulso missionário, como um selo missionário no nosso instituto. Como você sabe, o nosso instituto tinha apenas 5 anos de fundação, quando Dom Bosco e Madre Mazarello enviaram a primeira expedição missionária das irmãs salesianas para a América do Sul. E aquela era já a terceira dos salesianos. E para nós era a primeira, porque nós tínhamos apenas 5 anos de fundação. E é tão bonito porque as primeiras 6 irmãs, todas muito jovens, não conheciam a realidade da América, muito menos a língua espanhola.
E, porém, o que elas tinham? Elas tinham coragem, eram muito corajosas, audazes, queriam ajudar o povo, os jovens, as meninas, justamente a sentirem-se filhas e filhos amados por Deus. E é tão bonito ver isso, porque aquelas irmãs eram muito jovens, 3 eram ainda adolescentes, tinham 17 anos, 3 delas tinham 17 anos. A responsável pela expedição tinha 23 anos. E as 2 maiores tinham uma 24 e uma 25 anos. Irmã Laís, só cortando um pouquinho a senhora. A semana passada, quando a gente falava com a juventude, eles falavam dessa questão do protagonismo juvenil. Então, esse protagonismo aí já vem bem desde antes, né? Claro. Dom Bosco e Madre Mazzarello acreditaram nos jovens. Acreditaram em aquelas jovens irmãs. Uma delas, Ângela de Negri, ela sempre ia atrás de Madre Mazzarello dizendo: eu quero ser irmã, eu já quero ser irmã. E Madre Mazzarello dizia: mas ela está crescendo a cada momento e eu estou abaixando a bainha do vestido. E Dom Bosco disse: deixa que ela vá, que ela seja irmã, e ela irá para as missões, porque ela vai morrer muito cedo. E ela morreu no mesmo ano que morreu Madre Mazzarello, mas era feliz. Então, essas irmãs jovens, essas jovens, elas realmente levavam dentro no coração um motor. Um motor que elas levavam dentro era a certeza de serem amadas por Deus, e o que elas queriam é fazer conhecer e amar Jesus, e sentirem-se filhos e filhas muito amados pelo Senhor. E realmente isso é muito bonito. E é mais curioso ainda que a partir dessas 6 que lançaram as raízes do carisma para a América, mas desde a América se estendeu nos 5 continentes. E hoje realmente o Instituto tem essa expansão nos 5 continentes por causa dessas 6 sementes no início que foram enviadas, porque foram acreditadas por Dom Bosco e por Madre Mazzarello. E esta mesma paixão pela expansão realmente do carisma, que é para a juventude, esta urgência que nós sentimos hoje, não parar por aí. Dentro dos 5 continentes, continuar a expandir o Instituto, a expandir um carisma, porque é um dom para a igreja, é um dom para a juventude. E eu senti uma alegria, e sinto uma alegria muito grande, em ver, por exemplo, nas diversas realidades, que um instituto na igreja é um instituto com uma igreja em saída missionária. Isso é muito bonito, porque Deus se manifesta sempre. Ele se manifesta e vai apontando as necessidades de cada época, de cada contexto, de cada realidade, e vai chamando, e vai convocando, e, sobretudo, vai fazendo perceber, dando-nos conta de uma humanidade sofrida. E o Papa também, em todas as catequeses, ele vai falando dessa como curar as feridas da humanidade. E justamente uma das feridas da humanidade, além da doença, além da miséria, da fome, tudo isso, mas uma outra ferida que fomos constatando é a humanidade que grita por Deus, necessidade de Deus, necessidade realmente da boa notícia do Senhor. Isso é algo que nos convoca, porque ali entramos então no primeiro anúncio. Podes fazer a pergunta? Isso mesmo, Laide, porque a senhora colocou aí bem da missão adigente, intergente, a gente conversou bastante, e a senhora disse também, aí falando que procurou animar bastante essa questão missionária no nosso instituto. E eu tive a alegria de participar de 2 encontros do âmbito das missões, que a gente abordou o tema do primeiro anúncio. Então, eu queria escutar um pouquinho, que a senhora partilhasse conosco, com os ouvintes,
esse primeiro anúncio, o que vem a ser esse primeiro anúncio? A senhora já mencionou um pouquinho aí, mas às vezes a gente confunde o primeiro anúncio com querigma, com catequese, mas a gente vivenciou uma outra experiência do primeiro anúncio, né? Sim, então, é muito boa essa pergunta, não? O primeiro anúncio, esse tema do primeiro anúncio, foi realmente uma proposta de trabalho que fizemos juntos, o âmbito das missões nosso e o setor das missões dos salesianos, em âmbito geral. E nós realmente fizemos uma experiência muito bonita nesses 12 anos, realizando um estudo. Primeiro, o sexênio passado, fizemos jornadas de estudo sobre o primeiro anúncio. Ia conosco também uma nossa biblista muito querida, Sor Maria Có, e ela sempre fazia Lécio Divina, a dimensão bíblica do primeiro anúncio, muito bonito. E depois realizamos neste sexênio, em todos os continentes, seminários sobre o primeiro anúncio, a fim de poder conseguir enculturar um pouco o que tínhamos feito no sexênio anterior. E realmente o primeiro anúncio não é fácil de compreender a essência do primeiro anúncio, porque em geral é muito difícil para as pessoas entenderem qual a diferença entre primeiro anúncio, iniciação cristã, catequese, todas essas coisas. Porém, fui percebendo também, dando-me conta nas diversas realidades e também as atividades que muitas inspetorias estão fazendo, que aos poucos vai entrando e vai sendo assimilado o verdadeiro sentido do que é o primeiro anúncio nas diversas realidades. Podemos, por exemplo, para poder entender melhor e poder ajudar também a captar um pouquinho o que é, ver um pouco o primeiro anúncio, mas na atitude e na ação de Jesus. Por exemplo, quando Jesus passou por Jericó, ali havia um cego, o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu não podia ver Jesus, não via. Então, mas ele ouviu falar de Jesus, desse homem chamado Jesus, e que ele passava em todos os lugares e fazia o bem às pessoas, que ele curava, que ele não sei, diversas coisas. Então, ele queria se encontrar com Jesus e ficou sabendo que Jesus passava bem por ali. E como ele ouviu falar que esse Jesus fazia o bem, e ele passava ali, ele começou a gritar, a chamar Jesus, tenha compaixão de mim. E Jesus parou, o escutou, mandou chamá-lo. Ele tinha um manto e largou o manto, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça por você? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus o tocou uma vez, 2 vezes, tem alguns evangelistas que dizem até colocou saliva e tudo isso, e ele acabou sendo recuperado da vista, viu, começou a enxergar. Ele enxergou, viu Jesus. Vendo Jesus, com o gesto que fez de sentir-se escutado, de sentir-se olhado e realmente sendo beneficiado, ele acreditou. Sendo acreditado, o que ele fez? Ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus, se tornou discípulo. E foi seguindo Jesus porque acreditou nele. Então, o que é o primeiro anúncio? É justamente ajudar a despertar no outro
o desejo de conhecer Jesus. Porque esse cego, ele quis que falar e gritar para Jesus, porque ele ouviu falar desse homem que fazia o bem. Não é que ficava dando enormes doutrinas e não sei quantas coisas, fazia o bem, o gesto. Então, ajudar a pessoa a despertar o interesse para conhecer esse homem que faz o bem porque ama. Então, o que eu poderia dizer? Que o primeiro, assim como também o outro exemplo muito bonito, também quando Elias descia no caminho da Etiópia e encontrou o eunuco e perguntou, ele viu e o eunuco estava lendo uma passagem da Escritura que não entendia. E Elias passou por ali e foi escutando. Foi se aproximando e perguntou para ele, para o eunuco: você está entendendo o que está lendo? Ele disse: não, como vou entender se não tem ninguém que me explica? E o eunuco disse: suba. E ele subiu no carrossel dele e começou a explicar tudo, explicando a Escritura, que era a passagem justamente de Jesus, que foi açoitado, morto, ressuscitado e deu a vida. E foi explicando toda a Escritura. E o eunuco viu a água passando, viu a água e disse para Elias: e o que impede que possamos parar, descer e me batizar? E justamente isso suscitou nele uma grande alegria. Elias foi para um lado e ele, o eunuco, se tornou o evangelizador de outros, anunciando a boa notícia. Então, podíamos dizer que é primeiro, não porque é a primeira vez que escuta, mas é primeiro porque é aquele momento especial, aquele momento fundamental, aquele que provoca um interesse pela pessoa de Jesus. É como assim o fósforo, não? A faísca. Faz tantas tentativas até que aquela faísca se acende e o fogo acende. Então, o primeiro anúncio é toda uma preparação para despertar no outro o querer conhecer Jesus, o querer conhecer, querer realmente, e quem conhece acaba ficando com esse fogo dentro e acaba apaixonando-se por ele. E quando um está apaixonado, é claro que quer também, isso revela pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, pelos gestos, por todo o ser, e vai contaminando os outros. É como um vírus que vai passando. Quando um está realmente convicto, está apaixonado, crê, realmente isso revela de todos os modos. Porém, para que o primeiro anúncio seja bem sucedido, é preciso também um ambiente. Não pode ser aos gritos e não pode ser de qualquer jeito. É um ambiente possível de suscitar perguntas. Por exemplo, também uma vez uma irmã, ela numa missão, ela percebeu na parte da saúde que havia um senhor que estava abandonado e estava com muitas feridas. E essa irmã então começou a tomar conta, ia todos os dias levando, curando. E um dia ela perguntou para ele: o senhor acredita em Deus? Ele olhou profundamente para ela e depois disse: acredito, Ele está aqui, em você. Olha, que bonito. E então, o que o primeiro anúncio requer? Um testemunho de vida. Requer boas relações interpessoais. Requer escuta. Requer dar tempo. Requer diálogo. Estes são alguns elementos
que podem realmente preparar o coração à pessoa para o primeiro anúncio, para poder escutar a boa notícia. E mais ainda, é primeiro porque é o anúncio central, é o anúncio fundamental e o anúncio gerador da fé em Jesus. E agora, eu convido também, se tu tens aí o livro sobre o primeiro anúncio, seria bom retomar e também poder ir passando um pouco, porque algumas vezes também os batizados, também os católicos, e não digo religiosos, talvez ainda não se encontraram com Jesus. É preciso fazer suscitar aquela faísca que acende o fogo dentro. E aí realmente gera alegria, né? Alaide, uma coisa, não está aqui no script das perguntas, mas eu acho que é bem oportuno, porque assim, quando a gente estava em Roma, no encontro do primeiro anúncio, nós fomos visitar uma igreja bem bonita, que na verdade, ela até agora fugiu o nome dela, porque também nem está aqui, que tem toda a vida de Jesus na capela, na igreja e no Vaticano, que nós fomos. E agora, aqui na nossa Basílica de Nossa Senhora Aparecida, os redentoristas e também o incentivo do nosso bispo do Orlando, vai ser colocado em toda a fachada da Basílica a palavra de Deus. Ai, que lindo! Então, por aquele artista Rupnik. Vai ser feito todo o mosaico. Isso, e vai começar por Moisés. Então vai ser toda uma fachada bíblica. O santuário vai ser revestido da palavra. E até se fala que... a história da salvação. Sim. Começa com Moisés e toda a história da salvação. Isso mesmo. E aí ele fala assim, né? Até o reitor do santuário, ele nos diz assim, vai ser o maior santuário do mundo, a céu aberto, revestido da palavra. Ai, que lindo! Então, lembrando o santuário, a capela que nós fomos aí em Roma visitar, e fomos falar que pela arte vem também o primeiro anúncio. O nosso santuário, que ele já é por dentro revestido de várias cenas bíblicas, também toda aquela cúpula, toda revestida já logo do início do Gênesis, né, da criação, e agora toda essa parte externa vai ser um primeiro anúncio pela arte para todo mundo. Para todo mundo. Vocês têm toda a possibilidade para poder realmente aproveitar dessa realidade para fazer mesmo o primeiro anúncio, suscitar a curiosidade em tudo isso e o desejo de conhecer, o desejo de aprofundar e saber muito mais, não ficar só com isso, né? E muito mais além. Ir além, né? Querida irmã Laídia, a senhora gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aqui do programa Caminhando com Maria? Ai, que bom, acho que eles já estão cansados de me escutar, né? Mas, eu quero desejar primeiro a todos os ouvintes deste programa, primeiro agradeço pela participação, por estarem conectados, e desejo que façam também uma linda experiência de encontro profundo com Jesus. E o encontro profundo às vezes se dá através do encontro com uma criança, através do encontro com a natureza, ou talvez através do encontro com alguém sofrido. De todas essas realidades pode se dar o encontro com Jesus, para levarem esse mesmo Jesus e o seu evangelho a todas as pessoas. Desejo que vocês realmente possam viver e serem uma boa notícia através do próprio testemunho de vida na realidade do cotidiano, tecendo relações interpessoais e com uma grande abertura solidária. Desejo realmente que possam todos, na medida do possível, participar com entusiasmo de ações missionárias, vivendo uma experiência
de anunciar a vida verdadeira, Jesus com a própria vida, com uma presença de qualidade, uma presença que fala através do modo de ser, do modo de olhar, os gestos, as palavras, a capacidade de escuta, de dar tempo, né? Que realmente uma presença que anuncia algo novo que dá sentido à vida. Queridas irmãs e irmãos, que todos possam experimentar uma paz inquieta, que nos faz dizer como São Paulo: ai de mim se não anuncio o Evangelho. Pois Jesus nos provoca e nos convoca, chamando e dizendo: quem enviarei? E que Ele encontre em todos nós uma imediata e feliz resposta, como do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me. Maria, nossa mãe e mestra, a primeira missionária do Pai, nos acompanhe sempre nesse caminho missionário, como igreja e instituto em saída, anunciando a todos a boa notícia do Senhor. Muito obrigada, que Maria e o Senhor abençoe a todos. Eu também agradeço, irmã, seja sempre muito bem-vinda entre nós. Muito obrigada. Quando terminar o tempo, estarei com vocês. Quando se Deus quiser. Que agora se prolonga com a pandemia, não? Prolonga sim. Mas olha, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, né? E agora vamos esperar ao vivo aqui no Instituto Nossa Senhora do Carmo, em Guaratinguetá. Muito obrigada. Um beijo, fica com Deus. Muito obrigada. Uma saudação